toda descabelada aqui. Amém. Boa noite, amados, graça e paz. Boa noite, Vivi, Pai do Senhor. Graça e paz, queridos. Aqui é a pastora Luciana Regina. Nós estamos aqui agora no nosso momento de ensinamento de Jesus. A gente se encontra toda quinta-feira às 22 horas para a gente estar aprendendo com o Mestre, tá bom? Então, peço que você possa estar aí com a gente, que você já vai descansando aí, que você já vai se posicionando para que a gente inicie esse momento, tá bom? A gente vai dar continuidade, como a gente está fazendo cada quinta-feira. Então, a gente parou e a gente está fazendo continuidade da onde parou. Estamos continuando em Mateus, né? Começando pelo primeiro evangelho. Já expliquei para vocês que não quer dizer que por ser o primeiro evangelho que está na Bíblia, vamos dizer assim, cronologicamente ou teoricamente, seja realmente o primeiro evangelho, né? Já expliquei para vocês que a grande maioria dos teólogos, dos estudiosos, eles supõem que o primeiro livro, o primeiro evangelho, melhor dizendo, porque a gente está aprendendo com os evangelhos. Desculpa, querido, eu estava falando assim, porque eu vi, sentei aqui rápido, nem me organizei. E seja o evangelho de Marcos, né? Mas a nossa pretensão nesse momento realmente não é nesse sentido, mas também vale a pena trazer, né, um pouquinho mais de conhecimento assim. Mas na quinta-feira, às 22 horas, a nossa proposta é aprendermos com Jesus através dos evangelhos mesmo, através da sua palavra e aquilo que o Senhor falou, né, aquilo que Deus nos direcionou. Então é para isso que a gente está aqui agora, tá bom? Sem mais demoras, a gente vai orar para que a gente já possa logo entrar nesse momento da palavra. Hoje a meditação, na verdade, essa reflexão, esse aprender com o Senhor Jesus através da sua palavra no Evangelho, é rapidinho, é um texto curtinho, mas de muita importância, tá? A gente dá continuidade, como a gente tem falado, com o Sermão da Montanha, o qual o Senhor está trazendo conceitos, preceitos, conduta, direcionamento para o reino de Deus, né, para os discípulos do Senhor e para a humanidade, na verdade, muito importantes, tá bom? Então, que você possa estar aí conosco. Hoje eu esqueci, o meu óculos ficou lá no carro, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvamos pela tua fidelidade, te louvamos, Senhor Jesus, por tudo que tu és. Te louvamos, Senhor Jesus, por tu ser Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele qual nos deu vida, Senhor Jesus, aquele qual tem preservado a nossa vida, tem abençoado a nossa vida, tem cuidado de nós. E nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos também pela beleza, Senhor Jesus. E o prazer, Senhor, de poder estar diante de Ti, Senhor. Como é bonito isso, como é gostoso isso, Senhor. Porque quando assim nós nos encontramos, nós recebemos resposta de Ti, recebemos visitação do Senhor, somos tocados por Ti. E isso sim é algo belo, Pai. Aleluia, é algo maravilhoso. Quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos condicionando, venha nos direcionando, venha nos guiando, mediante o teu propósito nessa noite, Pai. Te peço também que o Senhor venha tirando todo o cansaço, todo o atrapalho, toda a dificuldade de estarmos verdadeiramente voltados para Ti. Mas desde já te agradecemos por este momento. Obrigado por nos atrair a Ti, aos Teus braços. Obrigado por essa proposta, Pai, de estarmos reunindo através dessa live. E a gente sabe que existem lives diversas, Senhor Jesus, mas obedecendo o Teu direcionamento, obrigado por isso. Por estarmos toda quinta-feira às 22 horas, Senhor, mediante o Teu direcionar no ensinamentos de Jesus. Realmente acreditando, Pai, que nós não estamos sem propósito aqui, mas que nós estamos realmente diante do Senhor. Assim como eu mencionei no Sermão da Montanha, crendo que o Senhor está sentado e nós estamos assentados aos Teus pés,
ouvindo a Tua voz e aprendendo contigo. Por isso fala conosco, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê sensibilidade de receber aquilo qual tem sido preparado para esta noite, Pai. Te peço também humildemente, em nome do Senhor Jesus, que tão somente o Senhor me use conforme o Teu propósito. Que eu também seja renovada, edificada e que juntos possamos ser aperfeiçoados por Ti, como discípulos que crescem em Ti diariamente, continuamente, até o dia que nós iremos estar juntamente contigo na glória eternamente, Pai. Quero te pedir também sobre aqueles que estão conosco, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça-os crescer a cada dia na graça e no conhecimento, e que nós possamos perseverar até o fim, porque dessa forma receberemos a coroa da vida, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Deus abençoe a vida de vocês. Seja muito bem-vindo, meu amigo lá de São Paulo, professor Andy. Tudo bom, Andy? Deve estar uma loucura esse período de candidatura, de campanha política aí, né? E eu lembrei porque aí Mongaguá como era. Mas que Deus abençoe a vida de vocês e que Mongaguá realmente o Senhor direcione vocês para um tempo abençoado aí, viu? Tem muita falta também de vocês aí. Max também. Oi, meu filho! Que saudade de você! Que Deus te abençoe, viu? Mas vamos embora, vamos continuando. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 5. Continuidade, como a gente falou, semana passada, quinta-feira passada, a gente falou Mateus 5, do versículo 21, é isso? Isso, do versículo 21 ao versículo 26. Hoje a gente vai ler do 27 até o versículo 32, acho que é isso mesmo, tá? Isso mesmo. Do 27 ao 32. A gente vai falar só do 27 ao 30, mas eles são assuntos relacionados, tá bom? Então vamos embora. Queridos, eu esqueci meu óculos, né? Eu criei uma adaptação a isso. O tempo vai passando, a gente vai precisando, mas vai dar tudo certo aqui. Vamos embora. Então tá lá, Mateus capítulo 5, o versículo 27. Olha, Vivi, não vale rir, tá, Vivi? Da minha lupa. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita, sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Palavra que complicado para a gente falar hoje em dia, né? As pessoas fogem muito disso, mas a nossa preocupação não é uma ministração ou uma pregação direcionada, né? Ontem até quero aproveitar para agradecer. Ontem eu fui ministrar lá na Igreja Batista em Catende. Ainda não tinha ido para lá, para a Zona da Mata, uma distância, né, daqui de Seara dos Corais, do Cabo. E aí sim, era uma palavra direcionada.
era baseada a divisa no Salmo 125, 1 e 2, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a proposta, o tema era de joelhos firmes nas promessas do Senhor. Então, ou seja, tinha um direcionamento, tá certo? Mas quando nós nos encontramos aqui toda quinta-feira, essa proposta de ensinamento de Jesus é literalmente pegar os evangelhos e aquilo que é palavras de Jesus, ou seja, o Senhor, aquilo que o Senhor proferiu, aquilo que o Senhor ensinou para os seus discípulos, é o que a gente se propõe a ler e aprender novamente com isso. Ou seja, é uma palavra que ela foi de grande utilidade e de grande, como que eu posso dizer, importância. Por isso que o Senhor ensinou naquela época como no dia de hoje. Então, essa é a nossa proposta. Então, não é nada, eu orei ao Senhor, aí Deus me falou, ou aquele negócio, a igreja está precisando ouvir falar sobre isso, sobre adultério, sobre divórcio, sobre o casamento. Não, querida. Então, não é nenhum direcionar, não é nenhuma proposta, não é uma pregação preparada, mas é tão somente a gente, a cada quinta-feira, paramos aqui, onde nós paramos, próxima quinta-feira, damos continuidade na palavra do Senhor, tá certo? Mas como o nosso Deus é um dono do tempo, provavelmente aquilo que nós vamos ministrar hoje seja necessário você estar ouvindo, talvez por estar passando alguma coisa a ver com isso nesse tempo, ou ter pessoas junto de você que estão passando por essa situação, né? E nós temos que tomar muito cuidado, como nós ministramos já fazer 2 semanas, com a palavra, de zelar pela palavra, porque a sociedade, queridos, elas nos trazem normas e regras muito particulares, que a sociedade preza e prega, mas que na verdade, de repente, não condiz com a vontade e a verdade do Senhor. Então, é importante sim a gente aprender com essa verdade, com as palavras de Jesus, aprender com os ensinamentos de Jesus, aprender com o nosso mestre e entender que aquilo que ele ensinou perdura até os dias de hoje, e independentemente se a sociedade acata ou não essa verdade, nós, como seguidores de Cristo, como discípulos do Senhor, nós sim nos sujeitamos a ela. E se caso tenha alguma situação que para você talvez o tema de hoje seja difícil de abordar, porque em nome de Jesus eu espero que não, mas possa estar acontecendo isso, sinal que o amor do Senhor Jesus é tanto pela tua vida que ele está trazendo essa palavra para que você seja confrontado e para que você possa se posicionar da melhor maneira possível, porque tudo que nós plantamos nós vamos colher, tudo que nós semeamos nós vamos colher. Amém? É um momento de ceifa, e tudo aquilo que a gente, ou seja, semeia contrário à vontade do Senhor, a gente vai colher com certeza não bênção, mas maldição, tá? Então, importante a gente dando esse direcionar, para você saber que não é nada direcionado propriamente por mim, a pastora que está preparando, mas sim mediante aquilo que o próprio Senhor Jesus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Então vamos embora. Então a gente iniciou e tem uma pequena epígrafe que eu estou lendo na versão NVI, que é a nova versão internacional, e nessa versão tem uma pequena epígrafe falando o adultério. Queridos, falar de adultério hoje é como se falar de algo comum. Até esse negócio de adulterar, para alguns se torna uma coisa até, como que eu posso dizer, quadrada, velha, antiquada, porque afinal de contas hoje é assim. Tem para alguns que inclusive nos relacionamentos, a gente sabe que para eles não há, vamos dizer assim, uma fidelidade no sentido de que a pessoa precisa ter o relacionamento tão somente com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, e eles entram de comum acordo
E eles, de repente, têm uma relação que hoje em dia eles falam uma relação aberta, né? E eu já falei para vocês, a maioria de vocês sabe, eu também estou fazendo psicologia e a gente vê isso, e até um direcionamento como em consultório, nós vamos ver muito isso, porque essa é uma realidade, é o que a sociedade, de uma certa forma ou outra, tem trazido influência com relação a isso, né? E é como a maioria fala, os tempos são outros. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor declara que os céus e a terra hão de passar, porém a palavra do Senhor permanece para sempre. Independente de anos se passando, os ensinamentos do Senhor Jesus continuam. Como o nosso pai, quando ensinava pra gente, né? Quando for pedir alguma coisa para alguém, se bem que hoje em dia até isso tem mudado muito, infelizmente, né? Mas peça, por favor. Não era, a gente falava assim, as palavrinhas mágicas, não eram as palavrinhas mágicas? Então, filho, se você for pedir alguma coisa para alguém, peça por favor. Por exemplo, por favor, você sem obrigação, você pode me dar um copo d'água? E quando receber, palavrinha mágica, obrigado. Vai passar em algum lugar, fala, com licença, por favor, me dê permissão. Enfim, isso é algo que a gente foi ensinado e isso deve perdurar, querido, porque é conduta para viver numa sociedade com respeito. Mas muitas coisas as pessoas estão achando que ficaram para trás e uma delas é essa. E eu quero te iniciar essa palavra, como eu disse, não foi algo preparado por mim, por defesa e nada, mas tão somente em continuidade do que nós lemos toda quinta-feira. Hoje, nós em continuidade estamos lendo Mateus 5, versículo 27, o qual aborda sobre o adultério. Esse versículo inicial 27 declara: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. A gente vê aqui que o próprio Senhor Jesus, ele está falando com aquele povo. Estavam os seus discípulos, estava falando com aquele povo que estava ouvindo os seus ensinamentos, o seu direcionar, aquilo que ele estava proferindo. E quando ele menciona vocês ouviram, ele estava falando para um povo que era um povo que já conhecia os preceitos de Deus, era um povo judeu, né? Uma grande maioria deles judaizantes, né? Pertencente ao judaísmo. Então, quando o Senhor falava, vocês ouviram o que foi dito, ele sabia para quem ele estava falando. E se ele sabia para quem ele estava falando, aquelas pessoas tinham recebido aquele ensinamento desde pequeno. Porque desde pequenininho os pais deveriam passar para os filhos os ensinamentos, até antes, né, do momento antes deles terem acesso, pergaminhos e tudo, escrito tudo, era uma tradição oral, ou seja, ia passando de pai para filhos, de família, né, nos seus próprios clãs ali, e isso ia passando, ia perdurando. Então eles tinham esse conhecimento. Eles tinham um conhecimento de um preceito e de um separar de um Deus, separar de um povo escolhido por Deus, que temia esse Deus. Então, por consequência, deveria cumprir a ordenança, o preceito, a lei, que estava ainda lá na lei, não adulterarás. Então, ele falou, vocês já ouviram falar. Você não deve adulterar, mas eu lhes digo, queridos, se eles eram um povo que desde pequeno ouviram falar sobre esta lei, sobre esse preceito, foram instruídos nisso e, entre aspas, tinham temor de Deus por ser um povo escolhido, os judeus, enfim, qual seria a lógica? Seria que ele não precisava falar sobre isso. Porque eles já aprenderam sobre isso, então quando você aprende alguma coisa, você é instruído naquilo, você vai colocar em prática aquilo, porque você crê, você se sujeita àquilo. Se o Senhor está ensinando isso, é porque ele sabia que apesar daquele povo se denominarem, e a grande maioria deles, né, não podia, era tudo religioso, né, dizendo-se cumpridores da lei.
Não poderia se imaginar, teoricamente, que eles iriam burlar, que eles iriam desobedecer um dos preceitos tão importantes. Principalmente, a gente sabe que se fossem pego vamos dizer, flagrante ou no ato, eles tinham a sentença de morrer apedrejado. Não é isso? Então, eles logicamente não iriam fazer isso. Primeiramente, porque eles foram instruídos desde pequeno. Segundo, porque eles tinham temor desse Deus, né? E seriam decidido seguir ao Senhor. Ia ser obediente, né? Iam ser obediente. E, além disso, o medo da morte, da sentença, da condenação. Mas quando o Senhor fala isso, ele sabe por que está falando. Ele sabe que apesar daquele povo, estou sendo redundante para você compreender, apesar daquele povo conhecer essa verdade, eles não estavam praticando essa verdade. E isso naquela época. Imagine hoje que as coisas já, né, a sociedade tem pregado isso muito forte. Antes era uma coisa mais camuflada, né? Era uma novelinha ou outra que, eita, você viu aquele lá que era o advogado, olha, tá traindo com não sei quem, né? E faz isso aí, acho que era a época da minha adolescência. Hoje é totalmente diferente. Hoje são outras coisas já a nível de adultério, como eu falei, de permissões muito diferentes. E nessa noite o Senhor quer trazer de novo para mim e para você. Tanto para quem tem um relacionamento, alguém que tem um compromisso, uma aliança firmada com alguém, como também para quem não tem um compromisso firmado com alguém, uma aliança, e eu não estou falando no sentido, eu não tenho um compromisso, só estou ficando. Também, meu filho, não está respaldado, tá? Eu não estou aqui para acusar, para falar, para dar uma de moralista, eu estou aqui tão simplesmente para cumprirmos o nosso propósito, que é ensinamento de Jesus, é pegar aquilo que o Senhor Jesus ensinou e está passando para nós hoje, amém? Então aqui, quando ele declara que não adulterarás, ele sabe que apesar de muitos de nós dizermos que somos de Jesus, que somos cristãos, talvez como deixa a vida me levar e como tá no meio da sociedade, para não ser discriminado, para não ser se achar, fora do quadrado, acaba entrando na onda. Queridos, o Senhor está aqui para falar comigo e com você nessa noite. Os ensinamentos dele permanecem, perduram e é para a vida, para a sua vida e para a minha vida. Então, independentemente se você tem um relacionamento, um compromisso, uma aliança com alguém, com um namorado, com um noivo, principalmente com a esposa ou com o marido, não se esqueça, você tem uma aliança e um compromisso com o Senhor. Então ele também já traz para ti essa verdade. Não se deixe enganar. Não seja, que eu falo muito aqui na igreja e muito para os jovens, não seja Maria vai com as outras. Mas todo mundo faz, todo mundo hoje em dia é assim. Eu vi uma época, quando eu estava fazendo seminário, tem uma amiga minha, não vou mencionar o nome dela para não expor, mas estou com saudade de você, viu, missionária? Que ela foi fazer uma visita numa denominação, numa certa igreja, e o pastor estava no momento de jovem, porque ela era jovem, né, um momento jovem, trazendo um momento até de doutrina e tal, e estava falando com jovens que não havia nada demais ali, deles terem relacionamentos, né, que era para eles só se prevenirem, tá? Só que isso estava sendo falado dentro da igreja, queridos. E aí ela falou que não conseguiu se conter e pediu permissão e perguntou para o pastor, falou, pastor, mas a Bíblia, o ensinamento não mostra dessa forma. Ele falou, mas hoje em dia é melhor que eles se previnam para não pegar doença. E eu sei que o que eu estou falando, ainda mais numa internet, traz, a gente sabe, burburinhos. E mais uma vez eu falo, eu não estou falando no sentido de defesa que eu preparei algo, eu estou mencionando as palavras de Jesus e estou trazendo o ensinamento dele.
Assim como a gente estuda em história, em filosofia, sobre o falar de algum, ou no meu caso em psicologia, sobre Freud, alguém, e a gente menciona os dizeres dele, isso eu estou fazendo nessa noite. Eu estou falando sobre os ensinamentos de Jesus, aquilo qual ele direcionava, e essa palavra, e essa verdade, e esse ensinar continua perdurando nos dias de hoje. O Senhor não quer que você morra. E aí ele declara: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Pastor, eu não estou propriamente tendo relacionamento fora, extraconjugal. Eu não houve a consumação, mas talvez esteja já uns flertezinhos acontecendo. Talvez já esteja uns plim, e quando dá aquele plim você já, eita, já, sabe? Ui. Ou talvez uma chamada de vídeo, só para poder ficar olhando. Tudo bem, por lado de fora uma certa formalidade, mas lá dentro tá como, desculpa, mas como se estivesse salivando, babando. O Senhor declara que o olhar já teria cometido adultério com ela. Aqui está falando com ela, mas se aplica também para as mulheres, porque como a gente está falando da sociedade, da evolução, né, da sociedade, se assim falam, né? Eu não penso dessa forma, mas essa evolução, as mulheres também, né, pensam dessa forma, sentem dessa forma, e tem muitas vezes até tentando modificar aí, enfim. E se a mulher também tem um relacionamento, tem um compromisso, tem uma aliança, e começa a se permitir, e começa como alguns até que brincam, né? Que falam, o problema não é a primeira olhadinha, é a segunda. Aí alguns quando olham, então olha e fica fixo para não ter problema, né? Já ouviram isso, né? Quen. Uma descontraçãozinha, mas falando algo sério. Amém, queridos? O Senhor falou, o fato de você olhar, você já está cobiçando. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, cuidado. Mas o que tem? A sociedade hoje em dia é assim, sabe? Eu tenho o meu marido, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu noivo, eu tenho o meu paquera, eu tenho o meu ficante, e a gente se entende. Ou ele não fica sabendo, como o pessoal fala, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas tudo Deus vê. E tudo você sente, porque a tua alma, ela fica assim, sentida, fragilizada. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Então, a palavra do Senhor não somente declara isso, então ele diz assim, vocês já ouviram falar sobre adultério. O Senhor está trazendo para você também, você já ouviu falar sobre isso. Cuidado. Um Deus que te ama, o Deus que ama o teu amigo, o Deus que ama alguém da sua família, Ele está trazendo hoje de novo para você, para que você possa se apropriar. Não se deixe enganar, não deixe vir, queridos, olha, moralismos, não moralismo no sentido de moral, mas de posicionamentos intelectuais, de falar assim, rapaz, é um novo tempo, não existe mais isso. E muitas coisas, vocês sabem, estão tentando nos fazer engolir por goela abaixo. Mas eu prezo, eu creio, eu me aproprio, e eu sei que é bênção para minha vida e para a tua vida os ensinamentos de Jesus. Então não se deixe enganar. O Senhor declarou então que o fato de você olhar, mesmo que você não consumou, e eu contextualizei também aqui, zapzinho, chamada de vídeo, e muitas vezes, desculpa estar falando isso, queridos, mas a gente precisa ser impactado, confrontado. Olha, em vez de estar assim, olha, vocês entendem o que eu quero dizer. Queridos, em nome do Senhor Jesus, vigie, não pense que é besteira. O inimigo, ele é astuto. Ele quer trazer cilada. Quer que eu te falo?
Quantas vezes não aconteceu, ainda mais se você já tem uma jornada no Senhor, quando você estava mais um pouco lá atrás, ficava te instigando, te tentando, te seduzindo em algo, e aí você cedia em alguma área. Eu não estou falando especificamente nessa, tá, queridos? Mas eu estou falando, por exemplo, até, sei lá, de falar uma palavra torpe, de falar um palavrão, e aí ficava até que você soltava. E quando você soltava ou falava um palavrão, alguma coisa assim, depois ficava, olha, não é o crentinho, não é a crentinha. Mas antes de a gente consumar isso, ou seja, realizar isso realmente, ficava na cabeça, não tem nada demais, besteira, todo mundo faz aquele negócio, é normal. Só que depois que você se permitia a realizar, ficava aquela acusação na tua cabeça, porque é assim que ele continua agindo. Ele não mudou, ele seduz, ele engana. Lembra da serpente lá no Éden? Ele engana, ele seduz, é a serpente, uau, como não é bem assim, nada a ver, né? As palavras docezinhas que você tanto quer, né, mulher? Meu marido não faz, meu marido não me dá atenção, só eu sei o que eu passo por causa disso nada. Cuidado, isso é cilada em nome do Senhor Jesus. Olha o que o Senhor fala aqui em continuidade. Ele fala, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. Querido, ele não está falando isso na literalidade. O Senhor não está falando, você está percebendo, arranca. Não, se mutila, mas ele está dizendo, isso é muito sério. É uma forma de intensificar o que ele está dizendo. É melhor você ficar sem enxergar do que você ter o olho para enxergar e se permitir algo que vai lhe trazer morte. É melhor você estar mutilado do que você ser morto. É isso que ele está dizendo. Ah, mas é prazeroso agora, é gostoso, massageia o ego. Querido, é cilada, querida, é cilada. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que te supre nas suas carências em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes pessoas que estão se sentindo mal amada, inferiorizada e querem se autoafirmar, né? Precisam ter a confirmação de que são valorizados, são bonitos. Querido, o inimigo sabe disso. E ele traz, quando a gente fala, um manjarzinho na tua frente, justamente porque ele sabe. Ele vai fazendo como se fosse uma pesca. E aí vai jogando com um anzolzinho ali, preparado, e começa a fazer de tal forma que ele lança isso aqui, não te chamou atenção, lança isso aqui, não te chamou atenção, agora chamou atenção para te pescar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Talvez você dê risada, porque você já está tão, como que eu posso dizer? Não liquidificador ali, misturadão da vitamina da sociedade, que para você ser capaz até de zombar do que a gente está falando. Mas, queridos, com muito respeito à tua opinião, porque cada pessoa tem o direito de pensar, agir, fazer o que quer. Eu só quero te mostrar o ensinamento de Jesus, o que ele declara. Ele declara que se você permitir, você não vai ficar impune. Se você se permitir, o teu destino eterno é morte eterna. É certo que agora também eu trago algo que aqui não está falando, mas se você estava nesse meio, ou estava se permitindo olhar, ou estava se permitindo já marcar algo, ou até já chegou a algumas coisas, querido, pule fora agora, urgentemente. Não pense, tem muitos que estão pensando, é de Deus, eu vinha, olha, eita Jesus, é de Deus, eu sei que é de Deus, irmã, minha amada, meu amado. Você sendo uma pessoa de Deus, e o Senhor aqui estava falando para os judeus, uma pessoa de Deus, ou seja, para alguém que tinha o entendimento do Senhor. Você sendo uma pessoa de Deus, você sabe a forma certa como é, a forma certa que tem que ser. Não pode ser com alguma pessoa que já tenha compromisso com outra, querido. A palavra a gente até brinca, né? Que existe uma panela e uma tampa específica para ela.
Deus tem algo para a sua vida, ou tem algo que já está na sua vida. Valorize isso. Eu sei que talvez pela rotina já possa ter esfriado, mas Deus é poderoso para restaurar o seu casamento, para restaurar esse relacionamento. Não desista. Não desista da pessoa que Deus colocou ao teu lado, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acaso há algo impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Peça ao Senhor: Senhor, renove o meu casamento, renove o meu amor pelo meu marido, renove o meu amor pela minha esposa. Senhor, sustenta a minha família. Isso não se resume tão somente a vocês dois, mas isso se resume à morte eterna. E não somente isso, pense nos filhos. São tantas coisas que são envolvidas, porque Satanás sabe, por isso que ele coloca esse anzol, como se não tivesse importância, com aquela sedução maravilhosa, que dá até aqueles sorrisinhos, aquele friozinho da barriga, aquela coisa, pecadinho tão gostoso. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. A palavra do Senhor declara que Deus não tem o culpado por inocente. Se de alguma forma você está sendo confrontado, talvez até lutando contra, querendo até mudar, e não é mentira. Mentira é esse engano que o inimigo está querendo colocar sobre a sua vida. Mas hoje o amor do Senhor, a graça do Senhor chega até você, para que você se posicione. Talvez seja para você se posicionar no sentido de chegar para aquele teu amigo, para aquela tua amiga, para aquele teu irmão, para aquele teu parente, falar: querido, eu não tinha te falado nada, mas não concordo com isso. Eu não posso ser conivente com isso. Cuidado. Se ele quiser ouvir ou não, mas faça a sua parte em amor. Exorte, porque como eu falei, cada um tem o direito de fazer o que quiser. Mas mencione, é pago um alto preço. E é preço de morte e morte eterna. Se arrependa, querido e querida. Volte atrás. Não permita. Em nome do Senhor Jesus. Finalizando, a segunda parte fala sobre o divórcio. Então, muitas vezes, pessoas começam com uma coisinha boba, tal, acaba consumando aquilo. E aí acontece o quê? Decide: eu vou me separar. Eu vou deixar a minha mulher. Eu vou deixar a minha casa. Olha isso, é minha casa. Ali é tua casa, querido. Ali é a tua casa. Talvez a tua esposa não seja mais aquela gatinha, né, Wendy? O pessoal que é do surf, aquela gatinha do surf. Eu bem sei o que é isso. A gatinha do surf, o gatinho do surf. De repente o gatinho que tinha um cabelo comprido agora cresceu demais, tá um cocoroco aqui descoberto. A gatinha que era toda sarada, musculosa, tá tipo a pastora aqui toda cheia das gordurinhas. Mas, querido, é essa que o Senhor separou para você viver com Ele eternamente na glória, sabe? Lógico que lá, calma, lógico que lá a gente sabe que existe correntes teológicas que declara que a gente não vai ter esse conhecimento e muito menos essa associação no sentido de marido e mulher mesmo, tal. Mas eu estou dizendo, até que a morte separa, tá? Até o destino glória deve permanecer juntos, queridos. E o Senhor é poderoso para restaurar. Então, havendo já essas seduções, essas coisas, cuidado, porque a proposta é que haja o divórcio, é que haja a separação. Então foi dito: aquele que se divorciar a sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Tipo assim, não dá mais. Simples, olha. Você toma o teu rumo, você toma o teu rumo e pronto. Queridos, há um tempo atrás, muitos anos atrás, na verdade, né? Deixa eu ver. Vivi tá com 18, vai fazer 18, né? Então, pelo menos uns 15, não, um pouquinho menos. Uns 15, uns 13, 12 anos atrás. Houve um momento que eu estava passando um momento muito difícil,
né, com o relacionamento, mas estava ali na brecha, orando, não desistindo, crendo, e não foi da minha parte. Mas a pessoa realmente falou: toma o teu rumo, mulher, e porque fez uma escolha errada, ainda assim eu estaria lá até hoje. Mas partiu desse outro lado, é o que a gente vai ver aqui. E eu, depois disso, me mantive até que veio a morte da pessoa, tá? Então, ai, pastor, é muito forte. Queridos, vale a pena, ainda que a sociedade tire onda, ainda que muitos não creiam, fazer a vontade do Senhor. Foi dito, então, aquele que se divorciar, dê a carta de divórcio. Mas o Senhor está falando, não é assim. Não é simplesmente, não deu certo, pronto, termina, ó, papel, formalidade, né? Que hoje em dia tem até aquele negócio, quando vai casar já vê se é separação de bens, se não é, como vai ser, já pensado mais no material. Então não deu, se não der, tem muitos que já casam hoje pensando nisso, se não der é simples, a gente separa. E aí, um casamento, 2 casamentos, se torna até algo socialite, menino. Ah, teve o casamento, aí o outro que já é o 15º e cada um faz a sua vida o que quer, mas eu quero dizer que traz influências para as pessoas acharem que na boa. Só que, na verdade, são vidas que estão sendo machucadas, amados. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. Existem pessoas que falam, na verdade, sobre traição, sobre realmente consumação, saber. Ah, aconteceu, não perdoa. Não é assim, querido. Né? Não é assim, sabe? Precisa ter uma conversa, você precisa estar aqui na palavra, estar no Senhor, porque Deus é poderoso para restaurar. Mas aconteceu de tal forma que foi consumado, ou seja, se tornaram 2, uma só carne, e aí entra outras coisas que aí já é um outro momento para a gente conversar, tá bom? A gente tá só aqui nos ensinamentos do Senhor Jesus e trazendo uma aplicaçãozinha básica aqui pra gente, mas algo muito mais além, até espiritualmente falando, ok? Então, ele declara que a não ser por traição, realmente por imoralidade sexual. Quero falar algo também forte que eu vou falar, mas o Senhor sabe todas as coisas. Querido e querida, esse lance de falar que dentro de 4 paredes vale tudo, você que está em Cristo, você que tem temor do Senhor, você tem discernimento sim, você tem o Espírito Santo, a verdade, você é templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você acha que realmente com Deus habitando em você vale tudo? Fale verdade. Caia em si, querido. Cuidado. E isso, novamente eu falo, sociedade e cuidado com o que você tem visto e se alimentado. Porque daí você chega em casa e você quer realizar aquilo que, como homem de Deus e mulher de Deus, não deveria agir assim. E eu não estou falando, querido, olha, eu não estou vindo com moralismo de coisinha, não. Eu estou falando de algo mais. Algo que de repente vou passar no sex shop e vou intensificar de quem que você serve. Quem você serve, querido? Quem? Jesus Cristo, que instituiu sim o casamento, que permitiu sim o sexo diante do Senhor, ou que fala o leito sem mácula, é abençoado, é prazeroso. A gente vê lá o livro de Cantares. Ali realmente é um livro destinado, muitos falam, aplicação como se fosse de Cristo para a igreja, é de um homem e de uma mulher mesmo. Então não é errado quando é feito da forma correta. Cuidado com ser contaminado com coisas que traz morte espiritual. Por isso que tem muitas pessoas chegando diante do Senhor e fala, eu não sinto mais a presença. Daí lança a culpa para a equipe de louvor. Ai, hoje esse louvor não me tocou e nunca vai tocar mais, irmão, porque você está deixando outras coisas te tocar. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu não estou falando isso como religiosa, não. Em nome de Jesus, simplesmente estou mencionando os ensinamentos aqui de Jesus por amor. Por amor. O Senhor tem o melhor para a tua vida. Vigie.
Peça ajuda ao Senhor. Se é algo realmente carne que você não está conseguindo, algo que você precisa ser liberto, Senhor, peça ao Senhor: Senhor, me ajude, me restaure. Eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero viver conforme a tua vontade. Senhor, por isso, em nome de Jesus, tira tudo sobre mim, tudo que é carnalidade, tudo que é promiscuidade, tudo aquilo que talvez tenha chegado até a tua vida, desde lá da infância, de toques abusivos, que assim fizeram e depois de alguma forma isso daí tem se tornado propagado até na tua vida até o dia de hoje. Mas o nosso Deus, ele é poderoso para te libertar, para te restaurar, para te limpar, para tirar toda a sujeira. Deus é poderoso para fazer isso, mas não se permita. Não deixa que o inimigo use isso, essa ferida, para criar feridas maiores que te corrói. Mas em nome do Senhor Jesus, viva o amor pleno, prazeroso, na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Finalizamos. Faz que ela se torne adúltera. Ele voltou a falar do adultério que a gente falou lá no texto lá de cima. Então, quando você faz isso e não, simplesmente não dá certo, tal, dou carta, o que vai acontecer? Gerações adúlteras, gerações que estão sendo, como que eu posso dizer? Continuadas debaixo já de, entre aspas, uma maldição, queridos. O Senhor nos ama, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor declara que a bênção dele é a terceira, a quarta gerações. Tem umas versões que falam até 1000 gerações, dependendo da promessa que está sendo falada. Querido, então perdure, ensine isso para os seus filhos, inculque isso na vida dos seus filhos, principalmente nesse tempo da sociedade de vale tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ensine, ainda que ele acha que seja careta. A palavra do Senhor declara, acho que nem essa palavra careta não usou mais, né? Ai, meu Deus, pode até perguntar para Vivi o que significa careta hoje em dia, como que fala o careta hoje em dia, que ela me vem com umas palavras aí, né? Mas ensine. A palavra do Senhor declara: ensine a criança o caminho que deve andar. E vai conversar sim, esse tipo de coisa com os teus filhos. Porque se você não conversar, a sociedade vai trazer para ele que é normal, que é necessidade, o teu corpo está pedindo. Não se prive disso. Não se prive. Em nome do Senhor Jesus, vamos cuidar em propagar essa palavra do Senhor. Continuando. Exceto, pois já falei, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Queridos, em nome do Senhor Jesus, se torna um ciclo. Se torna uma... Por quê? Porque de repente, aí, vai aqui e novamente não dá certo. Porque por base de adultério. Peça ao Senhor. Quero também... agora apresentar você que de repente, por circunstâncias, por momento, por falta de esclarecimento, de conhecimento, fraqueza mesmo, isso já aconteceu na tua vida. Que isso não seja peso sobre a tua vida, porque o Senhor, ele é poderoso para te restaurar. Ele é poderoso para te justificar. Então, essa palavra vem para trazer um norte, trazer um direcionamento, principalmente, como a gente viu, como era para os judeus, para nós, aqueles que já estão em Cristo, porque nós sabemos que a sociedade prega algo totalmente diferente. Mas se você, por algum motivo, circunstância, aconteceu, querido, não carregue também agora mais esse peso. Aconteceu. Então, peça perdão ao Senhor. Não permita mais. Lembre-se, com a mulher adúltera, querida, quem aqui te atirou a pedra? Ninguém te julgou, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Mas ele declarou: vá e não peques mais. O Senhor fala hoje para você isso também, para mim hoje, para cada um de nós. Vão e não pequem mais. Vão e não se deixem enganar. Vão e não sejam seguidores do inimigo, do que a sociedade prega, mas sejam seguidores, discípulos do Senhor Jesus, que continua nos ensinando. A palavra dele perdura para sempre, ainda que passe anos, ainda que venha, filosofias, ideologias, novo tempo, mas ele fala
porque Ele nos ama, para que não haja morte, para que a gente não venha ir para o inferno. E lá você sabe como vai ser, sofrimento eterno. Que Deus abençoe sua vida, querido. Eu quero orar. Eu sei que nosso dia de oração mesmo é na terça-feira. Até convido você, toda terça-feira, às 22 horas, vai cair daqui a pouco nossa live aqui. Então, terça-feira, às 22 horas, momento de oração. E toda quinta, às 22 horas, aprendendo com o nosso Mestre, com Jesus querido, através do seu Evangelho, tão somente repassando a sua palavra que perdura. Mas vamos orar nesse sentido? Eu quero orar com vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus querido, nós te louvamos, Senhor Jesus, porque a tua palavra continua nos impactando nos dias de hoje. Te louvamos, Senhor Jesus, porque a tua palavra continua libertando, curando, restaurando e trazendo a salvação no dia de hoje. Por isso nós te pedimos, Pai, agora, em nome do Senhor Jesus, por todas as vidas que ouviram essa palavra, vidas que ainda vão ouvir na reprodução do canal do YouTube ou através das mídias aqui mesmo, nas plataformas digitais, aonde chegar esses vídeos, Pai. Que pessoas sejam curadas, libertas. Te pedimos, Senhor Jesus, repreenda todo adultério, Senhor Jesus, todo desejo, Senhor Jesus, que não condiz com a tua vontade, com a tua verdade, toda traição, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Restabelece, Pai, a aliança, restabelece o primeiro amor, repreende esse engano, repreende essa sedução, leva para longe, Pai, tudo aquilo que tem trazido essa tentação, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos por aqueles, Pai, que ainda não consumaram, que nessa noite eles sejam impactados de forma tal a cancelar, a bloquear, a tirar, a distanciar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que de alguma forma já se permitiram, que eles tenham a coragem, a firmeza e a ousadia de dar um basta, de dizer não mais, eu não me permito, porque eu não quero nem para minha vida, nem para do meu marido, nem para da minha esposa, nem para os meus filhos, nem para minha casa, morte eterna, em nome do Senhor Jesus. E você, que de repente já aconteceu, já adulterou, já separou, já divorciou e de repente não sabe nem agora mais como agir, ou está em outro momento, mas essa palavra confrontou, e agora como vai ser? Peça perdão ao Senhor, confesse os seus pecados, se arrependa e peça, Senhor, muda a minha história daqui para frente, porque eu quero viver conforme a tua verdade e a tua vontade. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus, querido, porque Deus não é algo de cumprimento de regras e tabela, religiosidade, mas é Deus, Ele nos exorta para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que você seja renovado, restaurado, confrontado e edificado e abençoado através da palavra e dos ensinamentos do Senhor Jesus. Aguardo vocês comigo na próxima terça-feira às 22 horas, na próxima quinta-feira, e o nosso próximo encontro aqui vai ser tão somente no domingo, às 10 horas da manhã, no nosso culto presencial e nosso culto live. Você é nosso convidado, amém? Que Deus abençoe sua vida, fico muito feliz de você ter ficado conosco. Obrigado, Eide, pela participação. Cal, Helena, saudade, Deus te abençoe, meu amor. Irmã, acho que é irmã Rosa. Oi, irmã Rosa, beijo, Deus te abençoe. Vivizinha, não posso deixar de falar da minha filha, gente, depois eu apanho. Já falei outro quando eu fui ministrar lá em Catete, depois da minha filha. Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Que o Senhor também use cada um de vocês agora como um instrumento para livrar da mão do inimigo muitas vidas que estavam prestes ou Deus vai te usar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja uma verdade na tua vida até a volta do Senhor Jesus. E que todos digam amém. Deus te abençoe. Pai, Silvia, tudo bem contigo, meu amor? Fique na paz, amém? Beijo, gente. Deus abençoe. Obrigada. Até o nosso próximo encontro, amém? Fique na paz. Tchau, tchau, pessoal do Face, pessoal do Instagram. Daqui a pouco eu lanço também lá no nosso canal. Por favor, se inscreva também, tá bom? PRA.Luciana Regina. Fica na paz. Boa noite. Tchau, gente. Paz, Silvia.
Deixa eu ver aqui. Ah, não, isso aqui já é coisa do Zap, pessoal mandando. Tchau, gente. Fiquem na paz, viu? Um bom descanso para vocês.